Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Eu estou muito alegre com essa série é maravilhosa, o livro de João é tremendo, e Deus tem falado porções de revelação tremenda ao nosso coração. Não é para ficarmos metidos, não. Era para ficarmos mais sensíveis e mais apaixonados pelas pessoas. Porque Deus nos revela a sua palavra para que nós possamos ser bênção para as pessoas. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. O sentimento que deve ter em nós é o mesmo sentimento que teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante de homem e sendo fiel até a morte. E a fidelidade de Deus foi para compaixão com as pessoas. Então Deus, ele se manifestou poderosamente na vida de Jesus através do seu Espírito, e Jesus manifestou isso para as pessoas. Estamos lendo aqui, meditando na conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher de Samaria, e Jesus estava cansado de viagem, com fome, mas ele abriu mão de descansar, de comer naquela hora, porque ele viu uma oportunidade de ser bênção para aquela mulher, e não somente para ela, mas ele ficou 2 dias na província de Samaria, falando acerca do reino. E essa mulher nos representa, meus irmãos. Então Jesus está 2 dias, 2000 anos, um ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ele está há 2000 anos trabalhando através de quem? Dele sozinho? Não, com a sua própria igreja, com o seu corpo. O seu corpo está trabalhando para que mais vidas possam ser alcançadas. Então, meus irmãos, é tempo de alargarmos as nossas tendas, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Então Deus quer salvar vidas, que possamos levantar os nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Que nós possamos investir tempo nos enchendo da palavra e, como consequência, ser bênção para as pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas, até mesmo conhecendo a verdade de forma correta, mas estão sendo orgulhosas, prepotentes, soberbas, que não aceitam objeção, assim, não objeção dessas pessoas que não sabem nada de Bíblia e querem só nos afrontar. Não é isso, não. São pessoas que têm objeções que dá para a gente meditar. De repente a gente não está certo, meus irmãos. Nós não somos os donos da verdade. Possa ser que aquela objeção você leve um susto. Poxa, não pode ser isso. Mas se nós meditarmos na palavra, nós vamos ver, pô, é verdade, ele tinha razão. Eu sou exemplo vivo disso. Eu já fui confrontado na época que eu pregava pré-tribulacionismo. Não sei se os irmãos sabem. Eu era pré-tribulacionista roxo de carteirinha. Porque eu fui criado numa igreja pentecostal desde criança. E sempre aprendi escatologia dessa forma. E para tirar isso da minha mente, eu fui confrontado pela verdade. Um irmão que eu conheci pela internet, eu vi lá, ele ensinando. E aos poucos eu fui vendo na palavra, como um crente bereano. Eu sempre fui esse crente chato no bom sentido, na verdade a palavra nos chama de nobre, né? Eu fui vendo na palavra, pô, não é que ele tem razão. Então, eu achava muito chato as pessoas dizendo que nós passaremos pela grande tribulação. Mas, meditando na palavra, pô, é verdade. Trindade, eu era trinitariano roxo. Dei até aula na igreja que eu faço parte sobre Trindade. Mas e aí? Depois que eu fui confrontado pela verdade, opa, caramba, não é que ele tem razão? Enfim, meus irmãos, Deus está trabalhando no nosso coração. Não sei por que estou falando isso, mas a verdade é essa, meus irmãos, que nós não devemos tomar cuidado com o nosso coração. Porque o conhecimento incha, meus irmãos, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que isso quer dizer? Que eu vou parar de conhecer a Bíblia? Que eu vou parar de meditar na palavra? De jeito nenhum. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo o amor. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha uma fé tamanha, ainda que eu
conheça todos os mistérios. Se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Amém, queridos? Então, a fé, ela atua pelo amor. E a fé vem pela palavra. Então, a pessoa cheia de fé, um homem de Deus cheio de fé, é porque está cheio da palavra. Né? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir quê? A palavra de Deus. Mas ela atua pelo amor. Amém, queridos? Então, devemos tomar muito cuidado. Satanás, eu sempre aprendi isso. Meu pastor sempre fala isso. O diabo, quando não te freia, ele te acelera. Se ele não conseguir te frear, ele vai te acelerar. Então podemos ir para um outro extremo. Conhecer a verdade e ficarmos prepotentes, soberbos, achamos que somos os donos das revelações, que Deus sempre vai nos revelar novidades, né? Quando eu falo novidades, não é coisa nova que não está na Bíblia, não é isso, meus irmãos. As novidades, se é que a gente pode dizer assim, que estamos conhecendo agora, são verdades que foram perdidas ao longo dos séculos. Amém, queridos? Então, já falei para os irmãos, Trindade é uma delas, Deus não é 3 em 1, pré-tribulacionismo é mentira, pós-tribulacionismo está na Bíblia, desde Gênesis nós podemos compreender dessa forma, e por aí vai. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa série. Então, na última gravação, nós finalizamos até o versículo 44. Então, finalizamos aqui a meditação de Jesus com a mulher samaritana. E agora vamos dar continuidade a partir do verso 45 e vamos finalizar o capítulo 4 hoje. Continuando. Assim, quando chegou a Galileia, Jesus voltou para a Galileia, né, depois dos 2 dias que ele ficou lá em Samaria. Assim, quando chegou a Galileia, porque nessa viagem ele teve que passar pela província de Samaria, nós aprendemos isso, foi condução do Espírito Santo de Deus. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. No capítulo 2 está dizendo que Jesus foi para a festa da Páscoa. Verso 46, e lá ele fez sinais maravilhosos. Né? Verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Foi quando Jesus foi para aquele casamento e nós aprendemos verdades proféticas e escatológicas tremendas naquele casamento. Amém, meus irmãos? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, por quê? Porque ele ouviu que Jesus fazia sinais e maravilhas. Olha o contexto que nós lemos aqui no verso 45. Quando chegou a Galileia, né, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas, todos os sinais, curas, milagres, maravilhas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E esse rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, porque ele sabia que Jesus fez aqueles sinais e maravilhas. Por causa disso, ele rogou para que Jesus descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus estava provando o coração daquele rei. Você só crê se de fato acontecer. Jesus estava provando o coração dele para que ele cresce antes de acontecer. Bom, vamos ler aqui. Verso 49. Então rogou-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pronto, ele creu. Ele creu que Jesus o curaria, que ele não precisaria ver os sinais para crer que Jesus tinha poder sobre as doenças. Ele creu antes. Aí no verso 50, com essa fé, meus irmãos, que Jesus falou para ele: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Meus irmãos, Jesus proferiu uma palavra de poder. Ele não precisou ir lá. Ele não precisou impor as mãos sobre o filho do rei. Ele simplesmente disse uma palavra: vai.
teu filho vive. Meus irmãos, o poder que tem nas palavras, crendo, inspirado pelo Espírito Santo, é tremendo. Precisamos despertar para isso. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu antes de ver. Foi isso que Jesus estava querendo ensinar para essa pessoa. Você me ouviu dizer que eu estava fazendo sinais e maravilhas. Mas se você não ver esses sinais, de modo nenhum crereis. Não, Senhor, vai lá que meu filho vai viver. Ele está morrendo, se o Senhor for lá, ele vai viver. Aí foi que Jesus falou, então beleza, seja feito conforme a sua fé. Você creu antes, teu filho vive. Jesus proferiu uma palavra carregada de poder. Aquela palavra que Jesus falou, teu filho vive. A enfermidade saiu do corpo daquela criança. Ou não sei se era adulto, a Bíblia não diz aqui se ele era adulto ou criança. Enfim, era filho desse rei. A palavra de Deus saiu. E aquela enfermidade teve que sair. À distância. Eu fiz uma gravação recente com os irmãos acerca do poder que nós temos sobre as doenças e enfermidades. E nós oramos no final e declaramos uma palavra de cura. Eu aqui, essa palavra pode chegar até você e te curar, e curar uma pessoa que você esteja intercedendo por ela. Então o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, crendo na palavra de Jesus, ele não tinha dúvida, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos entender que fé é convicção, é certeza. Certeza numa palavra escrita. Ali Jesus estava proferindo. Mas Jesus não disse nada à parte das Escrituras. Tudo que Jesus fez, ele fez conforme está escrito no Antigo Testamento. Amém, queridos? Ele venceu Satanás no deserto, por exemplo, dizendo para ele, está escrito. Então Jesus, ele proferiu algo que já está escrito no Antigo Testamento. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós sabemos que esse cunho ele vai se cumprir de fato na ocasião da volta de Jesus. Mas esses poderes do mundo vindouro nós podemos experimentar cura para o nosso corpo. Ele é chamado de o Deus, o Senhor que sara. É uma das características do nome do Senhor, dos vários nomes que Deus tem. O Senhor que sara. Certa vez apareceu um doente para Jesus e falou, Senhor, se tu queres, pode me curar? O que Jesus falou? Não sei se eu quero, vou pensar. O que Jesus falou? Não, eu quero, é da minha vontade curar. Seja limpo da tua lepra. Então, meus irmãos, é da vontade de Deus curar. Amém, queridos? Agora, tem todos uns fatores que impedem de recebermos a cura. Uma delas é a dúvida. A segunda delas, se a gente pode dizer assim, né, a gente pode ir enumerando, falta de perdão, quebras de princípios. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, falou, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas Deus queria que o povo ficasse doente naquela congregação? Claro que não. Porque em Tiago, capítulo 5, qual é a pergunta que o Espírito Santo faz? Há entre vós alguém doente? Jesus perguntou isso porque ele quer curar. Há entre vós doente? Não, estou fazendo essa pergunta só para saber, tá? Só para eu ter uma estatística aqui para saber quantos estão doentes na igreja e quantos não estão. Não, Jesus fez uma pergunta. Há entre vós doente? Ele fez uma pergunta para curar. Há entre alguém de vocês doente? Chame os presbíteros, ore sobre ele, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. A oração da fé, da certeza. Mas é claro, no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, Tiago está falando acerca da igreja, de parte da igreja que estava andando em duplo pensamento. Ora na igreja, pensamento de Deus, ora o mundo, pensamento do mundo. Pode da mesma fonte jorrar água amarga e doce? Claro que não. Então vocês estavam com dois pensamentos, um pé cá e outro lá, né, como dizem os pentecostais, um pé no mundo, um pé na igreja. Não, meus irmãos. Então ele estava, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Se arrependam, lamentem e chorem, converta esse seu riso em pranto, sua alegria em tristeza, chamando para o arrependimento. E no capítulo 5, com o arrependimento,
Há entre vós alguém doente? Então ore para que ele seja curado. E a oração da fé salvará o doente, porque a intenção de Deus é curar. Em Coríntios, muitos fracos e doentes, e muitos que morreram prematuramente, porque estavam andando em pecados sem arrependimento. Então, tem diversos fatores que nós não recebemos a cura. Tá? Então, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu, fé é certeza. Amém, queridos? Fé é certeza. Se Jesus deu a palavra, nós temos que crer. Amém, queridos? Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera a palavra que saiu com vida. Poder, poder, palavras, poder. Na mesma hora que Jesus disse, teu filho vive. Quando Jesus disse, teu filho vive, aquela palavra curou aquele filho instantaneamente naquela mesma hora. E creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Jesus falou que toda a autoridade foi dada a ele. E ele falou o quê? Portanto, ide. Estou repassando essa autoridade para você. Meus irmãos, a cabeça que é Cristo manda, executa. E quem manda e quem executa é o corpo. A cabeça manda e o corpo executa. Quem é o corpo? Somos nós. Então, quem é a execução da vontade de Deus nesta terra? Nós. Interessante que João ele encaixou perfeitamente, né? Falando acerca da mulher samaritana, falando que Jesus pediu para eles olharem para cima e verem os campos brancos para a colheita, se importar com as pessoas. E aqui ele fecha, né? Falando acerca da cura de um filho de um rei. Porque Deus, ele se importa com as pessoas. Ele se importa, meus irmãos, que nós tenhamos alívio no nosso corpo. Cura no nosso corpo, meus irmãos. Tem um outro fator também, que eu nem citei, que causa doenças em nós. Tentar a Deus na alimentação. Eu gravei um vídeo aqui, recente, procura aí, Aprendendo com Jesus no Deserto. E lá eu explico que nós não devemos tentar a Deus. Deus nos quer dar saúde? Quer. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos tentar a Deus nos alimentando de qualquer maneira. Sendo sedentário, não caminhar, não fazer algo com o nosso corpo. Nosso corpo foi criado para mexer, meus irmãos. Mas a gente negligencia as leis naturais. Isso é tentar a Deus. E você pode morrer enfermo, você pode, prematuramente, melhor dizendo, né? Porque morrer enfermo não quer dizer que não foi da vontade de... Como é que eu posso dizer? Nós precisamos alcançar o equilíbrio. Não é porque nós morremos com uma enfermidade que nós não tivemos fé. Não é isso. Por exemplo, Eliseu, ele foi um homem que operou o dobro de milagres de Elias. Morreu enfermo. Então não é a maneira como nós saímos, é a maneira como nós chegamos lá com Deus, né? Cumprindo a missão. O apóstolo Paulo tinha problema nos olhos. Timóteo tinha enfermidades constantes e fortes dores no estômago. E o apóstolo Paulo instruiu para ele beber vinho, por causa das suas enfermidades, né, das suas constantes enfermidades e da sua dor de estômago. Né? Então tem diversos fatores, nós precisamos alcançar o equilíbrio. Mas o apóstolo Paulo ali, ele instruiu Timóteo para que ele tomasse, podemos dizer assim, um remédio. Então, também aprendemos na palavra que o remédio também pode surtir efeito. Né? Deus usa coisas naturais para poder nos curar, ir para o médico. Né? Nem sempre Deus vai nos curar direto. Ele pode usar através de um médico para nos operar. Então nós precisamos alcançar o equilíbrio. Mas a intenção de Deus é que você tenha a cura. Que você se manifeste a cura no teu corpo, para que você possa ter alívio, para que você possa ter condição de caminhar com Deus. Você está conseguindo alcançar o equilíbrio, meus irmãos? Então é isso. Nós precisamos alcançar o equilíbrio. Não é a maneira como nós saímos. O coração parou de funcionar? Eu posso dizer para você que é uma doença.
Porque o nosso coração não foi feito para parar. Foi? Nós nascemos para morrer? Não. Isso aconteceu por causa do pecado de Adão. Então, só pelo simples fato de morrermos, é uma doença. O coração parar é uma doença. Eu posso estar como Moisés, como Abraão, né? Com saúde, beleza. Meu filho, coração parou, é uma enfermidade que nos leva. Por isso que ainda não se cumpriu que Jesus levou definitivamente todas as nossas doenças. Assim como também não se cumpriu que nossos pecados foram totalmente perdoados. Ainda não. Ainda podemos pecar. Aliás, nós pecamos, né? Não pecamos deliberadamente, mas pecamos. Então Jesus na cruz levou os nossos pecados, mas só por causa disso não peco mais? Mesma coisa. É a mesma coisa, meus irmãos. Está no mesmo patamar. Jesus levou as nossas doenças, não ficamos mais doentes? Não, ficamos sim. Só pelo simples fato de morrer é uma doença. Agora, nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar com doenças que possam atrapalhar a nossa vida, que possam atrapalhar o nosso chamado. E Deus não quer que a gente fique sofrendo, meus irmãos, com doenças que vão atrapalhar o nosso chamado, vão tirar a nossa paz. Amém, meus irmãos? Deus pode usar, por exemplo, uma pessoa que tem problemas nas pernas. Eu conheço pessoas que são maravilhosas, que têm problemas na perna, que têm problemas nos olhos. Amém, queridos? Esse é o equilíbrio, tá bom? Então, que possamos enxergar toda a palavra de Deus, a visão macro das Escrituras e compreendermos. Agora, de uma linha geral, se é que a gente pode dizer assim, Deus quer manifestar cura no nosso corpo. Amém, queridos? Então, com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhes dissera, teu filho vive. Como assim, Wagner? A palavra que sai da nossa boca tem poder. Porque senão Jesus não teria dito para os seus discípulos, olha só, eu amaldiçoei aquela figueira, em verdade vos digo, que se disserdes a este monte, erga-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, tudo o que disser será feito. Então, através da nossa boca, vida sai. Nossas palavras, meus irmãos, não são palavras ao vento. Da nossa boca saem palavras carregadas de poder. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. E aqui, através da palavra que saiu da boca de Jesus, aquele filho desse rei foi curado. Então, através da nossa boca, muitas curas acontecem, meu irmão. Podem acontecer, meus irmãos. Se nós tivermos com uma enfermidade, ore a Deus. Ele quer, é da vontade dele te curar, é da vontade dele manifestar esses poderes do mundo vindouro. Não é uma saúde perfeita que você vai ter, que ninguém tem saúde perfeita. Morre, já não é mais saúde perfeita, o coração parou. Mas ele quer que você tenha experiências de cura na sua vida. E ele quer também manifestar cura para as pessoas. Seja através de um poder dele miraculoso, seja através de um remédio também, ele cura, seja através de um médico, que Deus usa a medicina para nos curar também. E devemos tomar cuidado com brechas, né? A alimentação do nosso corpo, andar em santidade, amar as pessoas, não guardar mágoas e por aí vai. Amém, queridos? Tem determinados momentos que Deus vai usar remédio para nos curar, porque o apóstolo Paulo falou para o seu filho Timóteo, toma um pouco de vinho, não beba somente água, toma um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades e por causa das suas dores de estômago. Amém, queridos? Deus, em Gênesis, ele nos ensina que as plantas também têm poder medicinal para curar doenças também, né? Servem para remédio também. Então nós precisamos alcançar esse equilíbrio e entender, meus irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o fato é, Ele quer se manifestar. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a experimentar dos poderes do mundo vindouro. Não vamos experimentar a plenitude, né? Mas vamos experimentar
de poderes deste mundo, para que Deus seja exaltado. Porque quando nós somos curados e contamos um testemunho, Deus é glorificado. Quando nós manifestamos cura na vida de alguém, Deus é glorificado. Amém, meus irmãos? É isso. Mais para frente nós vamos ler de acho que em João 9, um cego de nascença, que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou, seus pais ou ele, para ele ter nascido assim? Aí Jesus falou: essa doença é para a glória de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que ia manifestar cura naquela pessoa. E ela foi curada e o nome de Deus foi glorificado. Então as doenças curadas, meus irmãos, glorificam a Deus, para que o mundo saiba que o nosso Deus é poderoso e se importa com as pessoas, quer manifestar cura para as pessoas, mas muito acima da cura é a nossa salvação, porque Jesus operou muitos milagres, muitos foram curados, mas esses mesmos que foram curados, muitos deles estavam dizendo lá: crucificam. No dia da descida do Espírito Santo, só quase 120 estavam esperando a descida do Espírito Santo. Cadê os outros milhares que foram beneficiados pela cura? Então, meus irmãos, a cura é para glorificar a Deus, mas a cura em si não vai trazer em nós a verdadeira salvação. Amém, queridos? Mateus 8, para finalizarmos, né, o servo desse centurião estava enfermo e ele só falou isso para Jesus: não precisa nem ir lá na minha casa, não sou digno de te receber na minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu criado será curado. O que aconteceu? O criado foi curado através de uma palavra proferida, porque ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Tanto que ele fala: eu sou homem sob autoridade e tenho pessoas sob a minha autoridade. Eu digo para este: faz, e ele faz. Eu digo para o meu criado: vem, ele vem. Faz isso e ele faz. Os meus soldados, vêm e eles vêm. Fazem isso, eles fazem. Autoridade. Então o oficial entendeu que Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Bastava apenas dizer uma palavra: sai, enfermidade. E a enfermidade tinha que sair. Poderes do mundo vindouro. Não é a plenitude, mas podemos experimentar de poderes do mundo vindouro, meus irmãos. Quando Jesus voltar, nós vamos experimentar a plenitude do perdão dos pecados, porque ele volta no dia da expiação, no dia do Senhor, e vamos experimentar da glorificação e imortalidade do nosso corpo. E aí nunca mais pecaremos, nunca mais ficaremos doentes. Aí sim se cumprirá de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E vai se cumprir que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. No momento, nós podemos experimentar desses poderes. Quando nós recebemos um perdão de pecados, poder do mundo vindouro, estamos recebendo as primícias, os primeiros frutos, experimentando do perdão definitivo que virá. E se nós ficarmos enfermos, nós precisamos pedir a Deus, orar a Deus, para que Ele possa nos curar e nós recebermos desses poderes do mundo vindouro. A plenitude da cura do corpo virá na volta de Jesus, mas podemos experimentar desses poderes. Amém, queridos? Então é isso. Ainda não fomos perdoados definitivamente, ainda não fomos curados definitivamente, mas nós podemos ser perdoados ao pecarmos, se nos arrependermos e confessarmos, e podemos experimentar também do alívio para o nosso corpo, cura para o nosso corpo, se nós estivermos enfermos. Amém, queridos? Esse é o equilíbrio da palavra que nós precisamos enxergar. Então finalizamos aqui o capítulo 4 e nós vemos que, de fato, a palavra que sai da nossa boca tem poder. Então que possamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. E que possamos nos encher da palavra, nos encher do Espírito e que possamos, guiados por Ele, começar a declarar a palavra, para que as circunstâncias sejam mudadas pelo poder vivo dessa palavra que sai da nossa boca. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.